Queridos, vamos então tratar hoje sobre esse assunto, que é a questão do aborto, ok? Então, assim, eu vou abordar primeiramente a questão bíblica, né? E depois deixar mais a parte final aí para a parte mais polêmica da coisa. Então, nós temos 1 hora para tentar abordar um pouco desse assunto, que obviamente não é um assunto fácil, né? Não é um assunto simples de ser resolvido, principalmente na parte final, que é a parte que eu vou procurar abordar mais para frente aí, ok? Então, assim, sempre quando me perguntam, me questionam a questão do posicionamento que se deve ter em relação ao aborto, sendo eu um cristão, né? O que que eu tenho, o que que eu posso falar diante da sociedade? Então, uma das coisas que se fala, por exemplo, é que não se deve misturar religião com política, né? Então, o Estado é laico, então, portanto, nós cristãos não devemos impor sobre os outros a questão da forma como a gente enxerga, né? A nossa cosmovisão acerca do mundo. Então a gente não pode impor sobre a sociedade a nossa cosmovisão judaica cristã, né? Então a gente supostamente assim a gente tem que acatar, né, aquilo que socialmente hoje tenta se colocar como uma coisa válida, e nós cristãos não podemos ter opinião e nem falar. Então isso eu vejo como uma forma muito covarde de falar, em outras palavras, para mim e para você e para a igreja: cala a boca, não fale nada. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, em termos éticos, né, nessa questão da bioética, tudo que a gente vai expressar, nós temos por princípio, nós temos por base a Bíblia Sagrada. Então a gente, como cristão, a gente parte da Bíblia Sagrada, da revelação de Deus por meio da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? E a gente procura caminhar e expressar a nossa opinião não baseada no vazio, né? Não baseada no existencialismo, não baseado no ateísmo, não baseado numa questão simplesmente de construção social, né? Que é muito o que se tem aí utilizado para então calar a boca dos cristãos. Então, o cristão ele não pode expressar nenhum tipo de opinião se ela de alguma forma se basear em algum tipo de argumento que parta de Deus, parta da revelação bíblica e, portanto, né, se a gente partir disso, a gente já não pode falar mais nada, a gente tem que calar a nossa boca. A gente tem que daí argumentar em cima de, sei lá, de questão social, de questão cultural, e aí fica muito difícil, né? Porque se a gente pega e enterra, a gente joga no lixo simplesmente aquilo que a Bíblia revela, o que que nós temos para dizer, né? Na verdade, o que nós temos para dizer em relação a todas as áreas da vida, a qual nós, no dia a dia, nós temos que fazer escolhas em relação às questões do bem e do mal. Então, basicamente, toda a nossa ética, toda a nossa moralidade, ela parte da Bíblia Sagrada. Então, eu queria começar primeiramente falando da questão do que a Bíblia fala a respeito do aborto, ok? Vamos tratar a respeito do aborto, então, nessa perspectiva, nessa ótica. Então, o primeiro argumento que eu sempre utilizo, né? Muitas vezes eu não vi, por exemplo, em debates, as pessoas, os cristãos, utilizando muito esse argumento. Mas para mim é uma questão que envolve a questão do feto, porque a gente já vai falar do feto, né? Primeiramente vamos falar do feto. Em que momento o feto, né, que nós cristãos nós acreditamos que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, né? Alguns são dicotomistas e acreditam que o ser humano é composto apenas do corpo físico e do etéreo, né, que seria alma e espírito, a mesma coisa, seria uma coisa só. Né? Os tricotomistas acreditam que o ser humano é dividido, né, composto de corpo, alma e espírito.
Independente, existe a questão do etéreo, né, da parte etérea do corpo humano, né, que seria a alma ou a alma e o espírito. Então, assim, em que momento o ser humano ele recebe a parte etérea dele, né? Então, dentro da teologia existe essa questão, né, que alguns, na grande maioria, acredita, né, na sua grande maioria esmagadora, acredita que o feto, né, ele recebe o espírito já na concepção, porque Deus criou o ser humano já completo. Então, a vida humana, o ser humano, a complexidade que é o ser humano, ele é concebido já na concepção. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali, naquele momento da fecundação, já é fecundado um ser completo, corpo, alma e espírito. Ou corpo e alma, né, e espírito seria a mesma coisa que alma para alguns, ok? Então, ali, como é que fica isso? Se é alguém que é detentor de um espírito, como é que fica isso? A gente tem a liberdade, nós temos o livre-arbítrio de destruir um ser que tem a potencialidade, que tem um espírito, que foi criado por Deus. Nós temos o direito, a liberdade para destruir alguém que também tem o direito das suas escolhas. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Nós, aqueles que já nasceram, exercem a sua liberdade para impor sobre alguém que supostamente também Deus deu a sua liberdade. Nós exercemos sobre ele as nossas escolhas e nós destruímos então essa vida. Então eu acho muito complicado, eu estou falando isso logicamente para cristãos que defendem o aborto, ok? Para defender o aborto, nós precisamos primeiramente acreditar então que o feto, né, ele não tem uma alma, ele não tem um espírito, e que ele só teria um espírito, ele só teria uma alma pós o seu nascimento, né? Quando ele nasce, de alguma forma ali, no nascimento, quando ele sai, né, da mãe ali, seja por cesárea ou por método natural, quando ele sai ali, o espírito é soprado para dentro dele, então ele passa a ser então uma alma vivente ou um ser detentor de um espírito, né? Eu acho isso meio absurdo acreditar nisso. Eu acho isso uma coisa muito improvável acreditar nesse tipo de coisa, acatar isso como uma questão verdadeira, né? Por quê? Baseado em algumas coisas que eu quero tratar aqui nessa live. Então, o primeiro texto que eu quero falar, né, como a gente falou, que a gente vai primeiramente tratar a questão bíblica e depois tratar as outras questões. Em questão bíblica, lá em Êxodo, no capítulo 21, 22 a 23, diz assim o texto: se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém, não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte da mãe, então darás vida por vida. Então, olha só, aqui está citando um caso que não é um caso proposital, ou seja, ninguém ali tinha o propósito, né, o objetivo de matar aquela criança que estava no barriga da mãe. Mas estava tendo uma briga ali, de alguma forma ali, aquela mulher grávida estava no meio daquela briga e, né, acabaram batendo nela sem querer ali, e ela então veio a ter um aborto espontâneo ali naquele momento, né? Espontâneo não, um aborto gerado por essa ferida que foi causada, e ela então veio abortar. Então o texto está dizendo o seguinte, que nesse caso, né? Nesse caso não tem assim, o aborto provocado não está acarretando sobre o cara que sem querer causou isso, ele não necessariamente ele vai sofrer algum tipo de punição no sentido de pena de morte, por exemplo, né? Ele vai receber uma multa, o pai vai estipular uma multa, né, pelo dano, pela perda daquela vida, o pai vai estipular uma multa e aí vão julgar essa multa, mas vai ser levada uma multa sobre essa pessoa. Ou seja,
Não é simplesmente como é hoje, né? Hoje o que acontece? É feito um aborto, não tem nenhum dano, não tem nenhuma implicação, né? Eu digo em termos assim, né? Como querem aplicar, né? Querem que não tenha nenhum tipo de dano, né? Querem que simplesmente a vida seja tirada e isso não tem nenhuma implicação. É simplesmente um feto, é simplesmente um amontoado de células, né? Uma bolinha de sangue e nada mais do que isso. Então é assim que se é visto a questão do feto. Né? Mas aqui o que está falando aqui que é interessante, então, ó, a morte não havia sido proposital, mas havia uma penalidade. Se a mãe morresse também, olha só, se além da criança a mãe também morresse, então, ainda que não tivesse sido proposital, mesmo que o cara não quis que a mãe morresse naquele momento ali, né, no acidente, na briga ali, ele feriu a mulher e a mulher veio a falecer, então esse cara que matou a mulher, ainda que sem querer, deveria ser morto também. Então, olha só, vida com vida. No caso do feto, ali Deus não tratou dessa maneira, ok? Deus não tratou dessa maneira, mas tinha uma certa importância aquele feto também. E aí nós vemos também essa questão vamos tratar agora a questão de crianças no ventre, né? Que existem alguns movimentos políticos no mundo até querendo defender o aborto pós-nascimento, né? Ainda que a palavra seja um pouco contraditória, né? Ao invés de chamar de infanticídio, chama-se de aborto pós-nascimento. Então, assim, é a possibilidade dos pais, depois que a criança faleceu, sei lá, nasceu com algum defeito, tenha tido algum tipo de problema, o que faz com essa criança? Dá aos pais o direito de, caso se arrependam naquele momento, vão lá e matem aquela criança. Né? Exerça algum tipo de sei lá, descarte sobre aquela criança, então você pode matar aquela criança. Então, olha só, no caso de Jacó e Esaú, né? O texto bíblico fala que quando Esaú nasce, Jacó tinha pego lá no calcanhar de Esaú para nascer, né? Ele queria nascer primeiro, ele acaba pegando no calcanhar de Esaú e nasce ali nessa condição. Então a gente vê ali que alguma coisa estava impulsionando aquele feto, ou aquela criança, né, que já estava no ventre da mãe, de alguma forma, a ter um tipo de desejo, algum tipo de consciência, ainda que a gente não sabe, né, medir o tamanho, a dimensão dessa consciência. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, olha o que Deus fala para Jeremias. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, Jeremias, ainda no ventre da mãe, Deus já tinha um plano, Deus já tinha estipulado sobre ele um projeto de vida para aquela criança, aquele bebê, aquele feto que estava dentro da barriga da sua mãe ainda. Ou seja, aqui Deus está falando que todo ser humano existe um projeto de Deus, um projeto de vida, um sonho de vida para um feto, ainda que seja em decorrente a algumas questões que a gente vai tratar mais para frente, né? Que sejam questões de estupro, por exemplo, né? Mas existe um projeto, existe um ser, porque toda concepção, toda vida vem das mãos de Deus. No Salmo 139, nos versos 14 e 16, diz assim, ó: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. E aí Davi continua dizendo: Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha no que ele está falando. Quando ele era um embrião ainda. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então Deus já se relacionava. Ele está falando que é Deus que está formando aquele ser. É isso que o texto está falando. É Deus quem estava formando Davi. É Deus quem me formou no ventre da minha mãe. É Deus quem formou cada um de vocês no ventre de suas mães.
É Deus quem forma a vida. É Deus que tem o poder sobre a vida. Ele que está ali exercendo essa criação. É o poder criador dele, sobre cada ser vivo, especialmente sobre cada ser humano. É o poder dele sendo exercido. É o que Davi está dizendo aqui. E isso é revelação da palavra de Deus. E aí, assim, como que eu posso interferir? Simplesmente, eu como cristão posso defender uma ideia onde eu vou interromper livremente, né, a ação de Deus, o mover de Deus. Porque, queridos, uma coisa é a realidade. Só tem um que dá a vida. Só tem um ser que existe em todo o universo que tem o poder de criar a vida. Certo? Quem é esse? Deus. Nenhum cientista pode criar vida. Ninguém. Ninguém tem esse poder de criar vida. Certo? Somente Deus tem o poder de criar vida. Somente Deus tem esse poder. Assim também, somente Deus tem o poder de tirar a vida. Somente a Ele foi dado esse direito. No caso, né, existem outras liberações para tirar a vida na Bíblia, né, que existem casos lá no Antigo Testamento, que havia a questão da pena capital para certos pecados. Havia a questão da defesa própria e havia a questão das guerras. Mas ainda assim precisava que houvesse uma liberação da parte de Deus para que essas coisas acontecessem. Ou seja, a palavra final em relação a tirar a vida vem da parte de Deus. E Deus é aquele que cria a vida. Portanto, nós não podemos tirar a vida de quem quer que seja. Lá em Lucas, no capítulo 1, nos versos 39 a 44, diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendita é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Então, como que eu, como cristão, vou defender uma ideia, por exemplo, de que João Batista poderia ser abortado, sendo que é um ser que está dentro da barriga da mãe e tem a concepção, consegue perceber a voz da mãe de Jesus, de Maria, e ele ficar cheio do Espírito Santo, com aquela presença do Salvador que estava ali, ainda um feto na barriga da mãe dele. Entendeu? Um bebê, um feto dentro da barriga, sente a presença de outro feto numa outra barriga, esse bebê fica cheio do Espírito Santo, o texto está falando. Então é inconcebível, não tem a menor possibilidade um cristão defender a ideia do aborto. Biblicamente falando, não tem como dizer que não é humano, dizer que não tem, por exemplo, importância histórica. Eu já ouvi uma cristã defendendo, mas a criança depois que nasce, ela tem uma importância histórica, no ventre ela não tem uma importância histórica, né? Então usando isso como álibi para defender a questão do aborto, certo? E aí assim, não sei se vocês estão entendendo, né, o que eu estou querendo falar, mas, biblicamente falando, nós estamos vendo textos onde Deus se relaciona comigo e com você, com os seres humanos, antes da concepção. Ainda uma substância informe, ou seja, não tinha nem forma. Né? O que não tinha forma. A gente vai hoje, com poucas semanas, você vai aí ver uma... Né, esqueci o nome lá da ecografia, né? Você vai fazer uma ecografia lá, você vai ver uma ecografia, você vai ver lá, já desse pequenininho assim, né? Com algumas semanas está bem informe mesmo, né? Parece um grãozinho de feijão, né? O tamanho tal, né? Meio que sem forma, ainda se formando. E aqui o texto falando que nem forma tinha, ou seja, é logo ali, ó, na concepção, né? Quando o espermatozoide fecunda mesmo ali, né? Já há vida.
né, já é um ser humano. Por que que é um ser humano? Por causa do DNA, meu querido. O DNA dele tá lá, ó. Se qualquer pessoa que pegue e tira o DNA desse ser, né, dessa célula que seja, qual que vai ser o resultado? O resultado é qual? É um ser humano completo. Toda a informação necessária que define aquele feto como ser humano já está no DNA dele. Toda a biblioteca, né? Todo o HD, né? Toda a memória, tudo que é necessário de informação para que aquele feto seja um ser humano já está no DNA. Né? Se você tirar o DNA dele e sair um outro DNA de cachorro, vai dizer o quê? Que não é um ser humano, é um cachorro. O DNA está falando que é um cachorro. Né? O DNA vai dizer que é uma ave, o DNA vai dizer que é um peixe, o DNA vai dizer que é um réptil, o DNA vai dizer que é um cavalo, certo? Agora, se é um ser humano, o DNA já está dizendo é um ser humano. Como nós vamos dizer que não é um ser humano? Que é uma outra coisa, mas não é um ser humano, que é só um monte de células, né? Uma bolinha de sangue, vão dizer esse tipo de coisa. Não, querido. O DNA vai em desencontro a isso, ok? Uma outra coisa que se argumenta, por exemplo, que o feto não sente dor, certo? Não sente dor. Queridos, não importa o tamanho que seja o feto vai lutar para viver. Ele vai resistir. Quando ele percebe que há uma invasão no útero, ele já começa a se debater e a querer se defender do agressor. Ele quer viver, ele quer ter vida. Amém? Todo feto quer existir, ele quer ter vida, certo? Então, assim, outra coisa, fala-se que, por exemplo, né, as mulheres, né, elas têm o direito de fazer um aborto que lhes dê segurança. Por exemplo, né, que as mulheres, quando fazem aborto clandestino, elas vêm a falecer porque é perigoso. Então elas precisariam de um ambiente onde elas pudessem fazer um aborto mais seguro, né? Um aborto seguro, falam desse tipo de coisa. E eu escutando vários médicos, né, várias pessoas falando a respeito dessa questão, desse argumento, e a verdade é a seguinte, meus queridos, não existe aborto seguro. Não existe aborto seguro. Todo aborto implica em duas coisas, pelo menos. Primeira coisa, você precisa picotear o feto, né? A não ser que ele seja muito pequeno, ainda assim, você precisa cortar o feto, certo? Você precisa... Depois você precisa fazer um tipo de lavagem dentro do útero ali para, né, não ficar resquícios ali e a mulher não vir a ter um câncer, alguma coisa assim, e vir a morrer também, ter algum tipo de hemorragia. Então não existe aborto seguro. Né? Então essa ideia, essa mentira que se propaga aí também de fazer um aborto seguro, né, que a pessoa... Não existe aborto seguro. Né? Toda gravidez ela tem seus riscos, né? O aborto, então, nem se fala. Né? Quando é um aborto espontâneo, o que a mulher precisa fazer depois que ela tem um aborto espontâneo? Ela precisa ir no médico, fazer a tal da curetagem, né? que o Dieter colocou ali. Obrigado por até falar a palavra que eu estava esquecendo. Né? Precisa fazer a curetagem. Né? E aí fala-se que milhões de abortos são feitos anualmente no Brasil. Também não é verdade. Porque o número de coretagens que a gente tem aí pelo SUS e nos particulares, né, não apoiam essa ideia, né, não apoiam. Existe bastante número, né, de mulheres que sofrem aborto espontâneo, né, e tem que fazer lá a coretagem, né, mas nem perto disso, está muito longe disso, muito, muito longe disso. Depois, quem puder, inclusive, né, ver uns vídeos de a doutora Isabela Mantovani, né? Ela falando a respeito dessa questão dos números de abortos no Brasil e que isso não é verdade, o que se propaga por aí, o que principalmente os movimentos feministas mais xiitas, né, ficam falando por aí, também não é verdade isso, não é verdade, ok? E aí também tem a questão do valor intrínseco do ser humano, porque se nós podemos matar um feto humano,
certo? Nós podemos chegar lá e matar simplesmente um feto humano. Nós estamos dizendo com isso que a vida humana não tem valor intrínseco, que nós somos simplesmente uma coisa descartável, que outros podem decidir por nós, porque nós não temos um valor intrínseco. Por que que um ser humano não pode ser morto por outro? Por que que a vida tem valor? Em especial do ser humano, por que que ela tem valor? Porque nós acreditamos que ele tem um valor intrínseco, certo? O valor de cada vida é intrinsecamente absoluta. Amém? Alguns argumentam, por exemplo, também, mas os abortos estão acontecendo todos os dias, né? Então, de que adianta proibir, de que adianta colocar uma punição para o aborto, se ele vai continuar acontecendo a mesma coisa? Esse tipo de argumento, então, propõe o seguinte, beleza, se nós temos que liberar o aborto, porque no Brasil ocorrem, então, abortos clandestinos ou de mulheres ricas todos os dias, se o aborto está acontecendo mesmo assim, então por isso nós vamos, ao invés de proibir, vamos liberar então, daí cada um com a sua consciência. Então por que não liberar o assassinato? Por que não liberar o assassinato? Né? Parar de proibir, porque o assassinato não está acontecendo todo dia? Todos os dias no Brasil está acontecendo assassinato. Pessoas matam todos os dias. Então, adianta proibir o assassinato se as pessoas continuam se matando? Então, seguindo essa lógica, não adianta proibir, porque as pessoas estão se matando. Se as pessoas estão se matando, então vamos liberar o assassinato, né? Vamos liberar o roubo, vamos liberar o estupro. Não tem estupro todo dia, né? Todo dia uma mulher não é violentada nesse país, então nós vamos liberar por causa disso? Não, é óbvio que não, entendeu? Ninguém vai concordar com isso. Por que que então, com o aborto, vai ser diferente, né? Por que que vai ser diferente? E outra coisa, falar que o aborto continua acontecendo, então vamos liberar o aborto, muitas vezes defende que vai diminuir o aborto, entendeu? Isso é mentira. Isso não é verdade. Todos os países que liberaram o aborto aumentou drasticamente, os números foram exorbitantes, certo? A cada 20 segundos nos Estados Unidos, uma criança é abortada legalmente pelo governo. É liberada por lei. Cada 20 segundos, uma criança é abortada nos Estados Unidos. Até ouvi um cara falando o seguinte, eu achei muito interessante o que ele argumentou. Ele falou assim, entraram duas pessoas num hospital. Uma saiu viva e andando. A outra saiu morta num saco de lixo. Como chamar isso de saúde pública? Ele falou isso. Como nós podemos chamar de saúde pública quando entram duas pessoas vivas e uma sai morta? Não porque aconteceu um acidente na hora do parto, mas porque deliberadamente, legalmente, defendido por lei, estava liberado que uma delas fosse morta legalmente, sem nenhuma implicação legal. Tá, a primeira coisa que as pessoas ficam por aí gritando aos quatro ventos aí para defender o aborto mas e a questão do estupro? Mas e a questão do risco de vida da mãe? Como é que fica, então? Bom, primeira coisa, eu queria pedir para essas pessoas pararem de falar esse tipo de coisa. Porque no Brasil, felizmente ou infelizmente, já é liberado o aborto nestes casos. Portanto, em se tratando destes casos, não entra mais na pauta para discutir o aborto. Se fica usando esse tipo de argumento, que é 0,00001% de casos no Brasil e no mundo, de mulheres que durante o parto tem uma implicação, lá umas complicações, aí não se tem o que fazer, entre a mãe e a criança se tem que tomar uma escolha. Quantos casos você conhece que isso aconteceu? Eu não conheço nenhum. Ou seja, é mínimo o caso
desse tipo de coisa. Quantas mulheres você conhece que foram estupradas e ficaram grávidas? Quantas você conhece que passou por isso? Né? Eu não conheço ninguém. E quantas mulheres são estupradas e não ficam grávidas? Né? Não estou defendendo o estupro, não é isso que eu estou falando. Mas estou falando assim, que esse argumento de utilizar a gravidez por meio do estupro, trazer isso para dentro da pauta da discussão acerca do aborto é muita covardia. Por que é covardia? Porque isso não se está mais em discussão. Nós não estamos mais discutindo a questão do aborto em casos de estupro e em casos de risco de vida da mãe. A gente tem que escolher, não é isso que está em discussão. Mas, como uma matraca, fica o tempo todo utilizando esse argumento, trazendo esse argumento numa discussão que não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de uma discussão de liberar por lei, de dizer por lei que não é pecado, não é errado, não é crime uma mãe deliberadamente, que não foi estuprada, que não está tendo risco de vida algum, mas simplesmente por uma questão que quer tirar o estrovo da sua vida, porque muitas vezes vem de uma gravidez indesejada, né? Às vezes acontece, a pessoa foi lá, teve uma relação sexual e infelizmente, né, engravidou. Não estava nos planos, mas veio a engravidar, e às vezes foi num momento, numa noite, conheceu o cara na noite, foi lá e se aventurou, e às vezes acontece, entende? Então, a pessoa vai estragar, né, supostamente vai estragar a vida dela para ficar a vida inteira, né, para ficar a vida inteira criando uma criança, daí opta pelo aborto. Então, essa que é a questão, né? Essa que é a questão. Fica se utilizando das mulheres pobres como argumento também para defender, então, porque as mulheres pobres estão morrendo nas favelas, né? Milhões de mulheres estão morrendo nas favelas, enquanto que as ricas estão lá bem no conforto, né? Não importa se é rica, se é pobre. A questão é, crianças estão sendo mortas. Fetos, seres humanos estão sendo mortos. E você vai numa favela, tem lá a mãe com 6, 7 filhos, pobres e criando as crianças da mesma forma, né? Uma outra coisa que eu queria falar, né? Agora também existe o tal do aborto profético, né? O que é o tal do aborto profético? O aborto profético se resume no seguinte, né? Uma mulher na favela está grávida, certo? Provavelmente, por ter nascido nessa condição, a criança, quando crescer, vai virar um marginal de rua, né? Vai começar aí a assaltar, vender drogas, alguma coisa. Então, o que se faz? Como que esse é o provável futuro da criança, o que você faz? Você mata, né? Você aborta, né? Se você abortou, pronto, você resolveu o problema. Então, você elimina da sociedade uma possibilidade, um possível criminoso, um possível ladrão, certo? Como se todo mundo que nasce na favela fosse bandido. Como se todo mundo que nasce na favela é traficante. Como se todo mundo que nasce na favela já nasceu inclinado para ser um pária social, né? Um ladrão, alguma coisa desse tipo, certo? Então você faz o aborto profético, né? Profeticamente, você já sabe o futuro do cara, então você pega e mata ele lá antes dele nascer, para evitar alguma coisa que você enxergou lá na frente, né? Você é Deus, você tem o dom profético de ver lá na frente, e então pegar e matar uma vida para impedi-la de fazer certas coisas, certo? Isso é uma coisa absurda. É absurdo isso. E queridos, o que eu estou falando não é nem invenção, não é uma coisa que eu estou inventando. Eu estou falando de gente que diversas vezes eu debati e veio com esse tipo de argumento para cima de mim, certo? Gente não cristã, obviamente não cristã, mas veio utilizar esse tipo de argumento. Porque a criança nasceu na favela, né? Vocês são hipócritas porque vocês não vão lá ajudar na favela. Também não é verdade, a igreja está na favela, a igreja está ajudando, a igreja vive visitando a favela, levando cestas básicas, tá certo? Então não é isso. Não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe isso, ninguém pode prever como será a vida de um ser humano independente da sua classe social. Porque se classe social definisse caráter, você não tem aí um monte de gente rica, poderosa, certo? Que rouba, que explora, né? Que é mau caráter, que é bandido igual, tá certo? Amém? Então não existe isso de classe social. Rico, classe média,
classe pobre. Caráter, meu querido, não se mede pela sua classe social. Tem muita gente de caráter, que trabalha, que nasceu pobre, que não tinha nada, mas que trabalhou, que conquistou as coisas, que ainda mora na favela, mas está lá, mas se nega, luta, se nega e não se submete a roubo, ao tráfico ou qualquer tipo de coisa nesse aspecto para criminalidade. No entanto, você vê gente que nasceu em berço de ouro, tem tudo. Tem absolutamente tudo. E ainda assim opta pela criminalidade, opta pelo mau caratismo e tudo mais. Certo? Então, assim, ninguém tem autoridade para fazer nem aborto profético, meu querido. Tá certo? Exercer escolhas sobre os outros, qualquer idiota faz. Certo? Qualquer idiota faz. Mas e quando é com você? Eu tenho o direito de ir lá e definir, chegar numa favela lá e matar então todas as crianças que estão lá, que tem, né? Já nasceu, certo? Né? Que nem eu falei lá da questão daqueles que estão propondo a questão do aborto pós-nascimento, né? Por que não, então? Né? Ir numa favela, então, né? Fazer uma parede lá, colocar todos os bebezinhos, todas as criancinhas ali que serão, né, futuros marginais, e não matá-los, não executá-los ali, então, na frente de todo mundo. Por que não fazer isso? Certo? Mas é interessante que essas pessoas, geralmente, que são a favor do aborto, são contrários à questão da pena de morte. Elas são contrárias à pena de morte. E assim, para elas matar um feto que não cometeu, supostamente, nenhum crime social ainda, né? Não fez ainda nenhuma escolha pelo bem e pelo mal, no sentido de prático, né? Ainda que seja um ser pecador, mas na prática ali, né, não fez nenhum tipo de crime, certo? Esses daí pode matar. Agora um cara que matou, que estuprou, é intocável, ninguém pode fazer nada. Aí ele tem direito à vida. Aí ele tem direitos humanos, certo? Um feto não tem direitos humanos. Ainda mais se é pobre. Se é pobre, aí profeticamente ele é esse bandido que vai cometer crimes e que ninguém pode mais matá-lo. Então, para impedir de matar esse futuro criminoso, né, que a sociedade quer implantar como pena de morte, então eu me coloco o contrário lá. Lá não pode matar. Então o que eu faço? Eu mato agora, para impedir de chegar nessa situação. Vocês entendem a hipocrisia? O tamanho, a dimensão da hipocrisia dessas pessoas ao falar esse tipo de coisa, né? Mata no ventre, certo? Mata no ventre para impedir de um dia se tornar adulto. Daí lá, quando ele se tornar um adulto, aí eu vou defender a vida dele até a morte. Né? Eu não defendo pena de morte, eu sou contrário à pena de morte, certo? Eu, como cristão, eu tenho para mim isso, né? E eu discordo da pena de morte, não acho que a pena de morte deve ser exercida. Dentro do aspecto cristão, eu não entendo dessa forma. Ainda que eu entenda que o Estado é a mão da justiça nesse aspecto, né? Então aí fica com o Estado, eu não me meto nesse aspecto. Então, tratando lá a questão, a gente tem 20 minutos, tratando a questão lá do aborto por estupro, como aconteceu com aquela menina. Me pediram para me posicionar. Pepe, o que você faria naquela questão? Se aquela criança fosse uma menina da tua igreja, o que você faria? O que eu faria, primeiramente, era abraçar aquela criança, tentar de toda forma colocar o tio, sei lá mais quem está envolvido nessa situação toda, na cadeia. Né? E mofar na cadeia para o resto da vida. Certo? Essa era uma coisa. Abraçar a criança, porém abraçar as duas crianças. Aquela criança com 10 anos e aquele feto, aquele bebê que está sendo formado ali. Acompanhar o máximo possível. Né? Eu estava vendo hoje a entrevista da ministra Damares e ela falando assim que com mais 2 semanas de vida, se não tivessem cometido aquele aborto, com mais 2 semanas de vida, aquele feto tinha a possibilidade de ir para uma estufa que fala, né? Eu não lembro como é que é o nome, eu acho que é estufa, né? E para sobreviver, que ele teria a possibilidade de sobreviver, mesmo sendo tão novinho, ok? Ele tinha já mais de
há possibilidade, estão investigando, talvez ele tinha mais do que 500 gramas, então era possível de que ele sobrevivesse e depois fosse encaminhado para algum tipo de adoção. Então, eu, no caso, isso seria o mínimo que eu tentaria em incubadora. Coloquei estufa, né? Nada a ver. Incubadora, obrigado. Seria colocado numa incubadora, né, para ficar ali o resto da gestação, entre aspas, ali, né? Então teria a possibilidade daquele feto sobreviver àquilo ali, certo? A gente sabe de vários casos de crianças que nasceram lá, né, prematuros e sobreviveram, tá certo? Mas então, o que aconteceu? Foram lá, pegam, né? Então foi uma tragédia? Foi uma tragédia, com certeza, né? Eu não condeno a criança, assim, entende? Não é, meu papel não é esse, né? Condenar a criança. Porém, né? Foi uma tragédia porque muita gente olhou para a criança, mas também o feto ali foi totalmente ignorado, né? Alguns foram lá erroneamente, discordo, que foram lá na frente do hospital protestar naquele momento. Eu acho que não tem nada a ver isso, né? Você não deveriam ter ido. Mas aí cada um que dê conta de si. Então, assim, nem em casos de estupro eu defendo o aborto, certo? Porque eu entendo que o feto em nada tem que ver com a história, certo? O feto em nada tem que ver com a história. Amém? Ele é um ser único, como eu falei no início da live, moldado por Deus, ainda uma substância informe, formado por Deus. Isso é a teologia cristã. Aquela criança estava sendo criada por Deus e houve uma intervenção judicial para que aquela vida fosse extraída. Então, em caso de aborto, para mim, ainda assim é inegociável. Deve ser acompanhado, né? Existem vários trabalhos de igrejas sociais por aí que acompanham mulheres que passam por estupro e tem todo o acompanhamento médico, financeiro, que ajuda essas mulheres a passarem por isso para depois pegarem e darem suas crianças, né? Essa criança para que alguém o crie, ok? A outra questão, que seria para mim a única questão que nesse caso é uma questão válida, seria a questão de caso de risco de vida que realmente não tem outra escolha. Olha, ou o feto sobrevive ou a mãe sobrevive. Não tem como os dois sobreviverem. Tá certo? Então, é uma escolha difícil? É. Extrema? É. Certo? Não tem o que fazer. Um dos dois vai morrer. Se deixar, se não tomar uma atitude, os dois morrem. Certo? Se não tomar uma atitude, os dois vão morrer. Então, o que acontece? Nesse caso, vai ter que optar pela mãe, né? A mãe, você opta pela mãe para que a mãe continue viva e a criança, né, infelizmente, nesse caso extremo e de uma porcentagem muito pequena, né, dos casos de aborto no mundo, aí sim é justificável, né, que se faça o aborto. Neste caso e somente neste caso, tá certo? Ainda que tem muitas pessoas, né, que ainda assim, né, acham que não e tal, e, né, a mãe opte lá, né, por arriscar, e às vezes a mãe pega e acaba morrendo, a criança sobrevive, às vezes a mãe morre, a criança morre também, né? Então é complicado. Por exemplo, né, a mulher tem o direito sobre o seu corpo, né? Tem o direito sobre o seu corpo, não sobre o feto. O feto não é uma extensão do corpo dela, né? O feto tem vida própria, certo? Sobre a pílula do dia seguinte, olha, muita gente fala que é abortiva, né? Muita gente fala, existem médicos que falam, né? E existem médicos que falam que não, né? Tem alguns que já ouvi gente falando que não, mas eu não sei. Eu acho que, como existe a questão da dúvida, eu acho que é melhor não, certo? Eu acho que é melhor não tomar essa pílula em caso de dúvida, certo? Como não tem um denominador absoluto em relação a isso, né? Eu não sou médico, então não posso falar, né? Então eu já vi defendendo e gente dizendo que não é abortivo e gente dizendo que é abortivo. Então, no caso, eu acho que é melhor não tomar. A outra pergunta que fizeram ali em relação a
inseminação in vitro, né? Isso é uma questão complicada, né? Isso entra em bioética, porque o que é? São embriões fecundados, né? Que são armazenados para fazerem lá inseminação artificial em pessoas que não podem ter filhos, certo? Isso é complicado, porque isso aí acho que fica um tempo, né? Depois são descartados, né? Como é que fica isso, né? Aí, olha, realmente é uma situação complicada e eu realmente, assim, acho que ninguém consegue dizer, assim, chegar a uma questão absoluta em relação a isso, porque não deixa de ser um ser humano, né? Fecundado. É uma fecundação. Então teria que ter aí algum doutor em bioética, né, cristão, para falar um pouco melhor, especificar melhor a respeito disso, né? Quem sabe numa outra live eu posso dar uma estudada melhor em relação a isso e falar a respeito disso. O que vocês acham dessa questão do espírito humano? E aí? Em que momento que o ser humano recebe o seu espírito ou sua alma? Na concepção ou depois que nasce somente? Uma grande opção, com certeza, é a adoção, né? Que realmente eu conheço muita gente, graças a Deus, pastores inclusive, que adotaram crianças. Conheço muita gente mesmo, queridos. Muitos cristãos que eu conheço adotaram crianças, né? Bastante, né? O pessoal está respondendo na concepção. Existe um vídeo no YouTube muito bom, quem não assistiu, se puder assistir, é só colocar lá O Grito Silencioso. Mostra claramente, assim, é uma filmagem que mostra claramente, né, como uma criança é abortada, né? O tubo de sucção é despedaçado, é horrível, é horrível. É muito forte, inclusive muita gente, quando quando assiste esse vídeo, né, muitas mulheres quando assistem esse vídeo desistem de fazer aborto, né, por verem a forma brutal como é feito, como é realizado. E todo aborto, meu querido, não importa o tamanho do feto, é realmente ali, ó, é despedaçar, cortar em pedaços, pegar um tubo de sucção e sugar, ou seja, é um assassinato, não tem outra conversa, é assassinato. Amém, então, queridos. Então a gente viu ali a questão do espírito humano, né, que para mim é indiscutível de que é na fecundação, né? Na concepção ali, na hora que fecunda o óvulo, na concepção ali, aquele feto já recebe o seu espírito. Nós vimos toda a questão da base bíblica de como que Deus se relaciona com vários fetos, né? Que estavam dentro da barriga da mãe. A gente viu a questão aqui de Jeremias, a gente viu a questão de Davi, a gente viu a questão de Esaú e Jacó, nós vimos a questão de João Batista, né, como é que Deus se relacionava com essas pessoas, e o próprio João Batista, né, como é que ele se relacionou ali com o próprio Jesus, quando Jesus aparece ali, né? A gente tratou também as questões aí dos argumentos que se utilizam, e todos eles são furados, né? Em especial quando se tenta utilizar essa questão do estupro como argumento para legalizar o aborto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Existe um mal sendo feito e você quer liberar um mal por causa de um mal que aconteceu. O que tem a ver uma coisa com a outra? Uma pessoa foi estuprada, vamos liberar o aborto, de modo geral. Aí gente que não tem nada a ver com o estupro vai abortar também. Por quê? Porque lá 0,0000001% de mulheres que são estupradas ficam grávidas. Ok? Tragédia. E agora vamos liberar todos os outros abortos, tendo isso como argumento. Tá certo? Então, como eu falei, para mim, infelizmente, né, o aborto em detrimento do estupro é liberado no Brasil, né? Eu acho que a igreja tem que realmente tentar estar mais atenta, né, para intervir no sentido de se dispor, se colocar à disposição, de acompanhar uma pessoa que foi estuprada e infelizmente veio a ficar grávida, tentar acompanhar, tentar de alguma forma, né, dar todo o suporte para a pessoa não abortar e quem sabe até adotar essa criança, né, esse tipo de coisa, ok?
né? Mas eu acho que ficar indo protestar ali em frente de hospital, isso daí não é por aí. Mas nós temos que realmente ter uma voz profética contrária ao aborto. E como eu falei no início, muito hoje tenta falar então que o cristão ele tem que pegar a sua cosmovisão, a sua religião, deixar de escanteio, né? Deixar de escanteio e não trazer a sua religião para a discussão acerca do aborto. Então a questão que é a seguinte: se você tira a religião cristã, a tua ética moral baseada na tua crença judaica cristã, né, a gente vai falar o quê? Né? Aí o ser humano não tem valor intrínseco, a vida não tem valor intrínseco, Deus não existe juízo, não existe a quem prestar contas, né? Não existem conceitos do bem e do mal. Então realmente é isso, né? Ainda se fala, por exemplo, né, baseado nisso, né, nessa visão totalmente existencialista acerca do ser humano, então chega lá e fala assim, que o feto nada mais é do que um amontoado de células, né? Dizendo o quê com isso? Né? Que em algum momento, então, a gente deixe de ser um amontoado de células? Se Deus não existe, se nós não temos um espírito, né, uma alma, a gente em todo momento, a gente é somente um amontoado de células, né? A única questão é que em algum momento na nossa vida a gente tem a consciência, né? No penso, logo existo. Em algum momento a gente tem a consciência acerca da existência, acerca da vida e acerca da morte. Mas em momento algum a gente deixou de ser um amontoado de células. A gente é só um amontoado de células que pensa, né? E nada mais. Certo? Amém, queridos? Então não esqueçam de ver depois os vídeos da doutora Isabella Mantovani. Vou repetir, Isabella Mantovani. Assistam os vídeos dela no YouTube, tem vários vídeos, ela falando sobre todos esses argumentos aí, né? Ela refutando esses argumentos aí que muita gente tem se utilizado aí para defender o aborto aqui no Brasil. Amém? Mas, por favor, em nome de Jesus, sabe? E quando você se deparar com um cristão, uma pessoa que se diz cristã, e que defende o aborto, sabe? Você se coloque contrário a isso e explique para a pessoa, né? A minha esposa está perguntando se uma mulher, após o aborto, pode ter uma vida espiritual normal. Ué, ela vai ter que encontrar graça, né? Se perdoar, né? Se arrepender do crime, né? Pedir perdão para Deus e receber, obviamente, o perdão da parte de Deus, né? Eu creio que Deus perdoa. Creio que Deus perdoa. É claro que isso não vai trazer a criança de volta, mas é assim que funciona, né? Paulo matou, Davi matou, né? Moisés matou e ainda assim Deus perdoou e, né, tiveram o restante da sua história de caminhada com Deus. Amém? Agora, a questão assim, das consequências emocionais que o aborto traz, né? Daí cada um que vai ter que lidar, né? Cada um que vai ter que lidar, certo? A gente sabe, no YouTube tem várias mulheres, né? Tem um documentário, inclusive, que fala sobre isso, sobre mulheres que fizeram um aborto, né? E elas falando das consequências emocionais que elas sofreram. Amém, queridos? Mas é isso. Deus os abençoe. Obrigado por todos que ficaram aqui até agora. Fique na paz. Deus os abençoe. E aborto, não.